preocupar muito com o que a vida do outro, mesmo achando que você esteja certo, que aquilo não vai interferir nas coisas que você quer fazer com a sua vida. Então é só É, você, desse né, jeito. não preocupar que o outro, o limite dele acaba onde começa o seu. Então, se ele quer interferir em alguma coisa que atrapalhe a sua vida, né, tem que realmente tentar melhorar, igual essas questões aí de dominação do outro, de matar o outro porque é branco, preto, homossexual ou mulher. A questão é o seguinte, independente do que seja, porque também pessoas negras matam brancas porque elas pensam que às vezes é diferente. E a gente matar o diferente é porque a gente não se vê naquele outro. Essa que é a grande questão da espiritualidade para entender o outro. É que você não se vê no diferente. E aí você quer eliminar o diferente para você se tornar totalitário. Faz parte desse jogo de se tornar aí a vítima e o acusador, o dominador, né? O opressor. Nessa parte de você dominar, você quer eliminar a concorrência que é diferente de você. Então, isso se aplica em tudo, 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 tudo. Tudo que você imaginar que possa dar algum tipo de conflito é porque existe esse jogo de vítima e de dominador e que eles não entenderam ainda, de fato, que há um equilíbrio, que é o caminho do meio. Qual que é esse equilíbrio? Eu não me importar com o que o outro faz, porque não pode ofender, mas eu me preocupar com que o outro, se ele está bem, que o que eu posso ajudar. E começo a agrupar com pessoas que pensam semelhantes, né? Com pessoas que pensam da mesma maneira. E em relação à questão de privilégios, esse tipo de coisa, eu costumo falar assim, até é, que vamos supor que a gente vamos falar sobre o privilégio branco. Então, vamos supor que a gente acha que o branco construi uma torrezinha aqui assim e está no patamar mais alto, certo? E que os negros não conseguem, às vezes, acessar esse patamar, seja É, de educação, seja financeiro, seja de qualidade de vida, porque existe muitos negros nas favelas ainda, e aí a o maior comunidade IDEB, negra. não é, né, uma cidade, às vezes, questão de renda per capita e de localização, de saneamento, de doenças, realmente é muito precário. Mas o que é a ideia? Não é um negro tentar ficar atacando também o que já é privilégio. É ele tentar elevar essa classe dele aqui para ter os mesmos tipos de privilégio. E não ficar, você tem esse privilégio, vou atacar você, né? Então, como que se constrói isso? Construindo ações, por exemplo, dentro da periferia, que já começou a acontecer de uns anos para cá na parte de educação, na parte de musicalização, para quê? Para elevar esse patamar, né? Então não é só atacar a torre do outro que o outro construiu, é construir a sua também. Então esses grupos que se sentem menos privilegiados e esses grupos menos privilegiados, eles vão mudando ao longo da história, porque a relação sempre vai existir dessa maneira ao longo da história. Essa relação de luta de classes, né? Isso é uma coisa que a gente estuda, existe estudos para isso. E quando a gente se identifica com a luta da classe, seja qual posição que a gente tiver, seja embaixo, em cima, seja a gente quer mais status, a gente não quer dar status para alguém, né? Tem essa dinâmica. Se de repente a gente se envolve com isso, a gente vai continuar o mesmo jogo há milhares de anos, há Mas sabe o que que é? milhares Tem um de problema. anos. Eu ouvi um cara dizendo assim que. Isso é muito verdade. Porque o problema do ser humano é da natureza dele. O ser humano ele não quer ser o homem mais rico do mundo. Ele quer ser mais rico que você. Um cara já falou isso. Tipo, velho, as pessoas não querem. Tipo assim, você falou do privilégio aqui, o branco, né? E o privilégio. Eu não vou, tipo assim, vamos falar assim. Privilégio branco é que as oportunidades do Então, branco e pode do ser meio negro. assim, comparar com várias O outras coisas, negro, do masculino com o aham, feminino, né? esse que tá embaixo, ele não quer
ser equiparado a esse aqui, entendeu? Ele não quer ser o igual aqui, ele não quer isso. Ele quer ser maior que ele. Ele não quer, ele nunca quer, aí, tipo assim, vou falar assim, essa palavra, pode ser qualquer coisa. Ele não quer ter mais privilégios que o branco. Ele não quer ter o mesmo privilégio que o branco. Ele quer ter mais privilégio que o branco, né? O Mas ser humano esse sempre aí é busca isso. exatamente o movimento de vítima como é E que eu falo? opressor, né? E opressor. Então, assim, ela se sente vítima, aí passa alguns anos, algumas situações, e isso muda, essa Muda. escala. Como que, cara, só se sai disso afastando-se e sendo inteligente. Só isso. Porque, querendo ou não, a gente tem hormônio, a gente não tem sangue de barata. E chamar a gente para uma briga, a gente vai querer brigar. Mas você entender essa dinâmica que existe no mundo há muito mais tempo que você pelo menos sofre menos e se identifica É. menos com essas coisas. Mas só vai mudar através da tecnologia. E A a invasão tecnologia, dos de ETs, né? fato, é onde vai elevar um patamar de todas as coisas iguais. Então, lá na frente, você, por exemplo, pode ter um óculos tipo de natação, aqueles de mergulhador, que é uma viseira grande, Aham. que vai estar fechando se tiver muito sol, ou abrindo, ou melhorando o grau automaticamente do que você precisa enxergar. Já sendo ali uma tela, como se fosse um celular, para você ler suas mensagens, ver vídeos, medir localização, medir distância, medir tanto de passo. Um óculos você tira depois, é como se fosse seu celular, mas que você vê a realidade normal e a realidade aumentada, vamos dizer assim, né? E você vai ter robôs que são como se você está formando para médico, você vai ter acesso a todas as informações aí, se você não já tiver ter. A questão da tecnologia, nanotecnologia, coisas misturadas com a parte orgânica. Por exemplo, você Isso, monta uma estrutura de isso é ciborgue. Isso tem nome, ciborgue. chama-se Não, mas partes, não está falando de partes estrutura orgânica, está orgânicas falando de você e montar uma estrutura celular e preencher com algum tipo de partes célula, mecânicas. tipo assim, faz a estrutura de um rim e depois preenche com células vivas, aquela estrutura já Ah, forma tá. um órgão, por exemplo, órgãos no laboratório, órgãos artificiais. Cara, não vai ter diferença se um cara é um negro alto careca ou um branco gordo barbudo ou Um uma mulher italiano, ruiva, não sei o quê. sabe? Vão ser simplesmente personagens avatares. A gente não vai ter muita preocupação se transar de cabeça para baixo ou de cabeça para cima é certo, se aquele tipo de roupa, de estilo, de religião, de sexo do outro não vai ficar tão ofensivo para mim porque eu sei que vai existir a diversidade. Então tem que ter anão, tem que ter fada, tem que ter Frodo, tem que ter ogro, tem que ter. Tem que ter, velho. Não é porque o ogro é mais burro, a fada é pequena, o anão é baixinho, o outro é gordão. Mas tem que ter isso tudo. Tem que É, di- ter. é Tem diversidade, que né? ter, nós não temos uma forma só. Então a gente começa a aceitar. A tecnologia, velho, é onde vai equiparar todo mundo igual. Não é luta de classe, não é lei judiciária, não é forma de linguagem, não é forma de assistencialismo. Só que para isso acontecer, tem que se ter uma produção meio que de código de barra mesmo. Você tem que ter um rastreamento total de tudo do ser humano, da pulsação dele até onde ele vai. Com quem que se relaciona, porque também sobe esse mundo virtual, cria os avatares, né? Então, os avatares começam a ter essas é onde eu te falei, vai ter as características lá. Tantos pontos para livro, compatibilidade, que tipo de coisa que você gosta, que tipo, né, de coisas que é compatível, qual é o seu status, várias coisas no seu avatar virtual que chega a informação quando a gente está perto. Então, quando você vai matar alguém, por exemplo,
teoricamente, esses avatares se cruzaram. Então fica mais fácil para saber onde é que as pessoas estavam, o que elas faziam, onde, que hora que elas estavam. Você vai ser seu próprio álibi. Do outro lado, vão surgir também algumas pessoas que são hackers desses sistemas, que vão querer Com não serem certeza. rastreadas, vão morar nas cavernas, e vai começar um outro tipo de luta de classe, novamente. É Black Mirror. Novamente, né? Tem um episódio de Black Então, Mirror, assim, certeza. não foi, velho. Eu nem assisto, eu nem sei nem o que é. Eu assisti uma vez de um episódio que eu nem assisti tudo Mas desse do. Que o a menina futuro é aí. do Facebook tem, se tem uma avaliação que faz para pessoa. É, Mais ou menos isso é. mesmo que vai acontecer. Tipo, você avalia. Nossa, esse episódio é foda. Você avalia essa pessoa. Nossa, é muito foda. É discussão muito boa, Black Mirror. Principalmente esse episódio. Você vai, se for do perfil aí, avaliar as pessoas. Se não me engano, o quê? Através do. Tipo assim, a pessoa Tipo menos. Facebook, né? É, tipo, a pessoa menos avaliada, as pessoas começam a excluir. Tipo assim, pô, ele. 3 pontos ele? Não, não vou conversar com ele. Não. Exatamente. Então, o que eu vejo é que vai caminhar para uma coisa nesse sentido. Vai se conseguir uma homogeneidade e depois, dentro dessa própria homogeneidade, começa a surgir alguns outros pontos de relevo que começa novamente a criar essa dinâmica. Aí começa a música da vida, né? Uma coisa, é uma massa social demográfica, mas precisa realmente ter as suas nuances para não ficar uma coisa lisa, né? A vida não é lisa. Só que a questão é que, profundamente, a gente não pode aceitar nenhum sistema de crença, seja ele religioso, seja ele qual for, limitar o que a gente acredita que é o Que é verdadeiro e o a certo, essência do ser humano. que é a gente tratar todo mundo bem, sem violência, sem, sabe, sem menosprezo, sem, né? Tipo No fim assim, das contas, é tratar como você gostaria de ser tratado, né? como deveria ser o seu espaço individual. Como você trataria um rino-elefante, como você trataria alguém lá do Star Wars, lá, que é um outro tipo de bicho, sabe? É um porco que é animado, tem focinho de porco. Ah, então, porque ele é porco, que no meu mundo, na minha cabeça, os porcos são inferiores, então eu vou enfiar uma espada nele, eu vou Já queimar um Jar cigarro Binks. nele, porque na minha cabeça, no meu mundo, o porco é inferior. Mas aqui eu tô aqui no mundo da Star Wars e vejo um cara com simplesmente, de repente, às vezes Característica. o cara lá é a nobreza, né? Mas tem nariz de É. porco. Aí, no meu mundo, ele é inferior. Então, eu vou enfiar um espeto nele e colocar ele na brasa, sabe? A gente ainda julga as coisas pelo que a gente deixou o padrão do nossa, nossa formação cultural, né? Nos deixar. Porém, se a gente seguir nosso coração e ver que um porco é uma coisa que merece ser respeitada, se não estiver comendo ele, né? Então, assim, e tá até comendo mesmo, até para quem come porco, por exemplo, né? Que tem um namastê, obrigado pela refeição, mas pode também ser um porco que seja um porco amigo, que seja um porco, é, né? Enfim, eu dei um exemplo assim para a gente entender que a gente tem que respeitar tudo, não é só É questão diferença. é. Ô, Marcos, o não vai ficar até mais tarde. Não, tem que ir já deitar, velho. Tá cansado já. Mas foi boa a conversa, velho. Ai, pelo amor de Deus, conversou demais. Eu tenho que conversar mais vezes para não ficar conversando tanto quando conversa num dia É só. mesmo, né? É porque tem muita coisa pra falar também, né? Um abraço para você. Você quer falar alguma coisa? Não, não, senão a live corta no meio também. Que toda vez que eu comecei a falar, a live cortou. Eu também sei como ficar uma hora conversando, né? Porque não, eu dividi.